Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos. Aguardando todos entrarem aqui para a gente dar início a mais uma live do Descomplica TCC. Vamos aguardar um pouco mais. Olá, pessoal. Todos entrando aqui. Deixa eu fixar. Pronto, a nossa convidada de hoje entrou. Primeiro, antes de tudo, né, dar boa noite para todo mundo. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Joana Ferreira, eu sou colaboradora aqui do Descomplica TCC, tá certo? Vou estar com vocês neste mês de junho, mediando as lives aqui do Descomplica TCC. A nossa bolsista, a Febrânia Fernandes, também estará conosco nesse mês de junho. A nossa coordenadora, a professora Alzira, está nos assistindo e acompanhando todas as nossas ações também aqui pelas redes. A Febrânia, a nossa bolsista, também vai estar nesse mês de junho fazendo essas mediações, né? A gente vai estar alternando ali, tenho certeza de que vai ser uma experiência muito boa, tá certo? Hoje a nossa live ela vai trazer como temática como fazer referências. Então, essa é uma continuação de uma live já proposta anteriormente, né? Nós já trabalhamos a norma de referências. Vou convidar aqui a professora Vanessa, que é a nossa convidada de hoje, tá certo? Deixa eu incluir ela aqui na nossa live. Prontinho. Tá aceitando. Prontinho, enquanto tá carregando aqui. Pessoal, que alegria estar aqui com vocês, um prazer imenso, uma alegria sem tamanho poder estar aqui compartilhando desse momento. E a nossa convidada de hoje é uma pessoa muito especial, muitas pessoas já acompanharam na última live sobre referências, né, na parte 1 desse conteúdo. A nossa convidada de hoje é bibliotecária, é professora de metodologia do trabalho científico, também é assessora acadêmica, é idealizadora do projeto do curso Escrita Científica de Alto Impacto, em parceria com a professora Lucineide Lima, que é colaboradora do Descomplica TCC. É doutoranda em Ciência da Informação pelo PPGCI da UFPB. Vanessa Alves, que alegria, dizer que é uma honra imensa ter você aqui conosco. Tenho certeza de que vai ser um momento de uma troca muito rica, de muito aprendizado. Seja muito bem-vinda para a gente dar continuidade nesse descomplicar da norma de referências. Oi, gente, boa noite. Está conseguindo me ouvir legal, Joana? Vocês aí, os descomplicados que estão nos acompanhando. Boa Estou ouvindo. noite. Aproveitar que que eu ainda estou vendo os comentários, porque depois eu não consigo ver, então agradecer a presença da professora Meriane, que é do nosso departamento, né, do PPGCI aqui da UFPB, a Isso. professora Ilusca, que também tem trazido grandes contribuições nessa parte de referência, utilizando ferramentas, né, recursos que a gente possa também estar referenciando, facilitando a vida dos pesquisadores de um modo geral, aos Descomplicados, né, os colaboradores do Descomplica TCC e aos demais, né, que eu estou vendo aí. Estou vendo algumas pessoas que estiveram comigo na aula de hoje mais cedo, né, hoje eu ministrei uma palestra para os alunos de serviço social da Uninasal, então eu já vi algumas pessoas entrando, que bom que vocês estão aqui. E vamos lá, né, Joana? Vamos lá para a Vamos segunda lá. parte da nossa live, já que a gente está tratando da norma de referência, que é a 6023, que passou por alterações, né? Porque eu sempre falo que não muda, então ela passa por algumas alterações, algumas modificações, mas sempre pensando na melhoria dos nossos trabalhos, né? Então, Isso. como ela é uma norma bem extensa, não tinha como a gente dar conta, e olha que na live anterior, que foi com a professora Alzira, a gente ainda teve 2 momentos de live, né? Então, para Verdade. hoje, a gente deixou os finalmente, a cereja do bolo, digamos assim, né? Tem muito mais informação para passar. Hoje também a gente está trazendo muito conteúdo novo, que a norma também aborda, não é? A equipe do Descomplica está todo mundo aqui, pelo que eu estou vendo, Marcílio,
a Emanuele, a professora Alzira, a nossa coordenadora, já mandou uma cena aqui. Olá, professora. Boa noite a todos os demais que estão comentando aqui, tá certo? Antes de começar a nossa interação, a nossa conversa, eu queria convidar todos vocês a deixarem as suas dúvidas aqui nos comentários, tá? Sintam-se à vontade para poder usar desse espaço e registrar os comentários, as dúvidas que vocês sentem, e a gente vai tentar responder ao longo da live de hoje, tá bem? Essa live, como eu falei anteriormente, ela é a continuação de uma parte 1 da norma de referências, como a professora Vanessa muito bem colocou, é uma norma muito extensa, são 74 páginas, não é, professora? Exatamente. Muito conteúdo. E aí essa parte 2, ela não poderia deixar de existir, não é? Para a gente tratar de outros documentos que a norma também aborda e que podem vir a ser utilizados aí por vocês durante a construção desses trabalhos. A gente vai tentar descomplicar nesse sentido, tá bem? Então, sintam-se à vontade para utilizar do espaço dos comentários aqui para registrar as suas dúvidas, tá bem? Antes de tudo, professora, que tal a gente relembrar o que é fazer uma referência? Quando é que eu vou utilizar uma referência? Qual a importância? A gente viu isso na última live, mas para quem perdeu, e também para relembrar, não é nunca esquecer da importância desses elementos dos nossos trabalhos, o que é uma referência, professora? Pois é, né? O que é a referência? Gente, a gente utiliza, né, citações dos nossos trabalhos, porque para a gente construir um referencial teórico, fazer uma discussão científica, a gente precisa trazer autores para o nosso trabalho, né? A contribuição de teóricos clássicos, teóricos contemporâneos, e no momento que a gente traz essas informações que não foram feitas por nós, a gente precisa referenciá-los, né? Então, a referência em si, né, de acordo com a norma 6023 de 2018, é um conjunto padronizado de elementos descritivos, tá? Você vai fazer uma descrição de um documento, tá? Então, no momento que eu retiro uma citação, uma informação, seja de forma direta ou seja de forma indireta, aquela informação não é minha, eu retirei de algum outro local, né? E eu preciso referenciar, tá? Então, a referência vai ser esse conjunto, né, padronizado de elementos descritivos retirados de um documento, que vai facilitar o quê? A localização do mesmo. Porque a lista de referência que aparece lá nos elementos pós-textuais não estão ali de enfeite. Então, vai ser por eles que eu vou conseguir chegar na minha informação, porque vai ter lá toda a descrição do documento que foi citado no trabalho que eu estou lendo e vai facilitar a recuperação daquela informação. Então, é primordial e é um elemento obrigatório em qualquer trabalho acadêmico, tá? Então, a gente precisa, de fato, colocar a lista de referências lá nos elementos pós-textuais. Muito bem lembrado, professora, para não haver essa dúvida, né? As referências são elementos obrigatórios. Quando a gente fala de construir uma fundamentação teórica, a gente faz uso dessas citações e essas citações, elas precisam ser identificadas. Então, imagina quão difícil seria encontrar um documento se não houvesse essa identificação ao final do nosso trabalho, não é, professora? Exatamente. Então, imprescindível, minha gente. Quem nunca se deparou com a situação de estar lá lendo um trabalho e aí se deparou com a citação de Freitas, que é maravilhosa, e eu quero ler esse trabalho, e acaba sem saber onde encontrar. Então, para não correr esse risco e para dar os devidos créditos, né, ao autor daquela citação que a gente está fazendo uso, as referências estão aí para cumprir o seu papel primordial. Professora, além a gente viu na última live vários tipos de referências de livros, de artigos, particularmente eu uso muito artigo científico, e aí são as mais utilizadas mesmo, né? As normas de livro, aliás, as referências de livro, de artigo, de trabalho apresentado em evento, e aí por diante. Que tipo de outros documentos a norma também trata? Além desses, que são os mais comuns, que outros tipos de documentos a norma também trata e apresenta os elementos para que a gente possa elaborar essas referências? Então, devo considerar, né, que a norma, ela está bastante extensa, são 74 páginas, e tem mais de 20
formas de referenciar. 20 tipos de informações que vocês podem estar referenciando. Porque, no geral, a gente sempre fica mais preocupado, achando que a gente só deve levar livros, citações de livros, de artigos, de monografias, dissertações, enfim. Mas existem outras formas, né? Até porque são várias áreas do conhecimento, né? Então, outras áreas precisam utilizar de informações que não estão exatamente no livro, exatamente no artigo, exatamente numa monografia, enfim. Então, para isso, a norma, né, nos presenteia, porque eu digo sempre que eu sou apaixonada pelas normas, nos presenteia com exemplos de outros tipos de informações, de documentos que vocês também podem estar referenciando. E quais seriam esses documentos? Documentos jurídicos, de um modo geral, e de antemão eu digo que essa parte de documentos jurídicos, eu sou a primeira que não abro mão de estar consultando a norma, porque são vários... a área jurídica, ela tem vários tipos, ela dispõe de vários tipos de documentos, né? Então, são leis, são jurisprudências, acórdão, lex, súmulas. Então, são vários tipos de documentos. E, para isso, eu preciso saber exatamente como eu devo referenciar. E que bom que a norma vai trazer, né, no seu conteúdo, todos esses exemplos. Então, documentos jurídicos, de uma forma geral, a norma vai abordar. A parte de documentos de cartório, uma certidão de nascimento, é uma novidade que a norma traz e que a gente também pode referenciar. Informações retiradas das redes sociais. E isso, para a gente, é maravilhoso. Por quê? Super em alta. Exatamente, porque mais do que nunca, a gente está utilizando das redes sociais não só como uma forma de entretenimento. A gente está utilizando as redes sociais também como uma fonte de informação. E quantas informações estão sendo, né, divulgadas e disseminadas e dialogadas nesse exato minuto? Antes de entrar nessa live, eu estava no Instagram, obviamente, e vi várias lives iniciando de professores, de instituições. Então, isso é muito bom para a gente, né? É muita informação, mas aí tem o canal, eles disponibilizam a gente mesmo, né? As lives de Descomplica são disponibilizadas no YouTube. Então, a norma também traz, tá? Essa questão da gente estar referenciando as redes sociais, e a gente vai trazer os exemplos. E aí, entrevistas, né, porque é algo que sempre chega para a gente. Olha, eu vi uma entrevista, como é que eu faço para... Eu quero citar no meu trabalho, como é que eu faço para referenciar? Como é que eu referencio isso? Então, a norma também dispõe, né, de um exemplo de como referenciar entrevistas, vídeos de um modo geral, podcast, e assim por diante, aos poucos a gente vai estar apresentando aqui. E, mais uma vez eu lembro, essa parte, ela tem muitos detalhes, então, realmente a gente precisa estar sempre consultando a norma para a gente poder seguir o exemplo lá direitinho, de acordo com a informação que a gente está querendo referenciar. Isso. Muito bem colocado, professora. A professora Alzira aqui nos apontou, dizendo que perfeita, muito bem pontuado, falar sobre a referência ser um elemento obrigatório. Nós também estamos recebendo alguns acenos, alguns oks, umas carinhas com os corações. Eu estou muito feliz que eu estou conseguindo ver, né? Flávia, minha colega de doutorado. Isso. A professora Ana Paula Fernandes está conosco, registrar algumas presenças. Tá certo? A equipe também, a professora Fabiana, que também está aqui conosco, da equipe Descomplica, a professora Rosilene Agapito. Sim, Rosilene Agapito. Isso, nos acompanhando, recebendo o apoio do pessoal aqui nos comentários. A gente fica muito feliz de ver essa interação, o pessoal mandando os coraçõezinhos aqui também. Vamos dar continuidade, então, professora. E, antes de tudo, vamos tratar de cada um desses elementos que a senhora mencionou há pouco, né? De jurisdição, de entrevista, que apesar de serem menos utilizados, né? Serem mais incomuns, eles podem vir, sim, a serem utilizados a jurisdição pelo pessoal do curso de Direito, por exemplo, né? Que carrega lá a sua Bíblia, o seu vade-mecum. E aí, para começar, professora, como é que a norma dispõe da elaboração da referência de legislação? E aí, o que é que a norma fala a respeito desse tipo de documento? Como é que ele é referenciado? O que é que a gente pode falar a esse respeito? Ok. Para vocês fixarem melhor, eu vou dar uma virada na tela só para mostrar um exemplo para vocês, tá certo? Joia. Deixa eu ver. Eu vou desativar aqui, então, professor, os comentários, para que, enquanto a senhora mostra esses exemplos, o pessoal
não fique aparecendo aqui na frente, e aí quando voltar para a senhora, eu habilito novamente os comentários, tá bem? Pronto. Porque fica até melhor para o pessoal visualizar. Isso. A Então, senhora né? puxa só um pouquinho para trás, porque está cortando um pouco. Ah, isso. Melhorou. Deixa eu Opa, ver opa. aqui. Aí. Então, nessa parte de legislação, meu tripé tá dando trabalho. Não sei por que que ele ficou rebelde agora. Pronto, agora foi, né? Foi, tá ok. Nessa parte de legislação, a norma ela vai incluir decreto, decreto-lei, emenda constitucional. Então, observem que são vários documentos, né? Tipos de documentos que fazem parte da legislação. Então, diante disso, a gente trouxe aqui, eu trouxe para vocês, dois exemplos bem pontuais para que vocês possam entender como referenciar uma legislação. Então, a gente está tratando aqui da Constituição, né, que aí é algo que todo mundo conhece, já teve acesso, principalmente a Constituição da República Federativa do Brasil, mais conhecida como a Constituição de 1988, tá? Então, em cima, a gente tem uma Constituição referente a um Estado, né? E aí os elementos obrigatórios são esses, tá? Você deve colocar a jurisdição ou o cabeçalho da entidade, e essa informação deve aparecer em letras maiúsculas, tá? A epígrafe ou do que se trata, caso seja uma lei, alguma coisa do tipo, então você precisa colocar, né, a descrição. E as informações da publicação, que aí a quarta edição, tem uma informação que é atual, Porto Alegre, né, o órgão responsável, que é a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, e o ano da publicação, tá? Então, essa jurisdição, que no caso é Rio Grande do Norte, é nível estadual. Quando a gente parte para uma jurisdição de nível nacional, né, então o segundo exemplo mostra isso, e eu aproveito para dizer que esse segundo exemplo foi uma dúvida, né, de um seguidor do Descomplica, o Joeberson, que ele pontuou essa dúvida lá nos nossos comentários do Instagram do Descomplica, questionando o motivo de lá no finalzinho, antes do disponível, aparecer o ano de 2016 entre colchetes, né? Então, a gente usa o colchete geralmente quando, numa referência, quando a gente sabe que o ano é aquele, digamos, eu estou fazendo a referência de um livro e o livro não vem o ano da publicação, mas eu sei que o ano foi 1996, eu tenho certeza que aquele ano, mas não apareceu no livro. Nesse caso, eu posso colocar. Porém, como não é uma informação que veio no documento, eu devo colocar entre colchetes, tá? Então, nesse segundo exemplo, onde aparece Brasil, que é a jurisprudência, o título, né, que trata-se da Constituição da República Federativa. No início está a Constituição entre colchetes, porque a gente conhece como Constituição, a gente nunca fala Constituição da República Federativa do Brasil, então a gente pode utilizar dessa forma, seguindo a norma. E segue as demais informações, né, que são os dados da publicação. Lembrando que, em se tratando de emenda, de lei, de alguma coisa assim, a norma também vai apresentar esses exemplos, que eu não trouxe aqui para vocês, para não ficar algo muito extenso e vocês não entenderem, né, e não pegarem tanta informação, porque, de fato, são muitas as informações que a norma dispõe. Mas, no geral, a legislação seria isso. Muito bem colocado, professora. E aí, lembrar, né, dessa questão do colchetes foi muito importante, porque às vezes, como o próprio João Anderson, né, que enviou a dúvida para a gente. Isso, ele enviou a dúvida para a gente lá pelos comentários do post do Instagram do Descomplica, perguntando a respeito desse colchete, né? Por que que o ano está aparecendo entre colchetes? E muita gente acaba sentindo dificuldade nesse sentido, sem entender, por que que tem um colchetes aqui no meio da referência? Então, lembrar sempre que, no caso do ano lá explicitado, como muito bem colocado pela professora Vanessa, quando não consta na obra original, mas é o ano de fato daquela publicação. Vale lembrar também, não é, professora, que a norma ela traz outros exemplos também para quando, por exemplo, é uma década provável. Então, eu estou consultando uma obra que não tem a indicação do ano, mas eu sei mais ou menos a década em que essa obra foi publicada.
E aí ela traz essas opções de século provável. Deixa eu só habilitar aqui os comentários, que eu esqueci de habilitar. Prontinho, estamos retomando aqui os comentários, tá, pessoal? E aí ela traz vários casos desse tipo, né? Década provável, século provável, mas é muito importante ter a norma ao lado sempre. Todas elas, mas essa E de com, referência em especial, né? e com Pode falar. relação aos colchetes, ter certeza que de fato, né, é aquele ano para também você, eu acho que é esse ano e vou botar lá. Se você não sabe, não tem certeza, não coloque, tá? Mas se você sabe, não está lá no documento, você pode recorrer para o uso dos colchetes. Justamente, não vamos colocar informações que não sejam de fato aquelas informações corretas, tá? Para não cair nesse erro, tá bem? Uma coisa que também a gente pode destacar, professora, de muito importante na sua fala, é a questão da hierarquia, né? Então, quando a gente fala de um documento legislativo, uma lei, por exemplo, a gente precisa identificar a que país pertence aquela lei. Então, por isso, o Brasil vai dar entrada primeiro. Se for uma lei estadual, então a entrada pelo nome do estado a que se remete aquela lei, tá bem? Então, sempre prestar atenção nessa relação hierárquica aí e qual poder, se é ao estado, se é ao país que aquela lei, que aquela jurisdição, ela está se remetendo, tá bem? Muito bem colocado, professora, a sua fala. Falar um pouquinho também da relação da referência de jurisprudência, não é? Que também é um documento Isso. Jurídico. Então, como é que a gente faz? Qual é a diferença? O que é que a gente pode observar de diferença entre a relação... o Luigi acabou de colocar uma fala aqui muito bem colocada, Luigi. A norma foi feita para ser consultada. O Descomplica TCC Descomplica 2018. totalmente, A gente Luiz. está sempre, justamente, a gente está sempre destacando isso, não é, professora, da importância de ter a norma ao lado. Eu, inclusive, estou com a minha aberta aqui para a gente estar consultando, caso seja preciso. A professora Vanessa também, tá? Então, não esqueçam de ter ali o seu xodozinho, que é a sua norma do lado. Isso. A gente recebeu aqui uma pergunta, vamos aproveitar que falamos logo do primeiro exemplo. A Flávia Telmo perguntou aqui se no segundo exemplo, deixa eu pegar aqui, no segundo exemplo, o nome usual da Constituição é opcional. Se a gente coloca a Constituição da República, ou se aliás, se a gente coloca aquela parte do colchete. Ou não, né? Se coloca ou não. Flávia, Isso. então, pela norma não está como um elemento opcional, tá? Então, pela norma, ele aparece como sendo uma informação obrigatória. Por quê? Porque eles dispõem dos elementos essenciais ao final. Geralmente, quando se trata de uma lei, se foi voto vencido, se ainda está nesse trâmite de ser aprovado ou não, entendeu? A única coisa que eles dispõem de ser elementos essenciais são a parte final. Mas esse início, onde aparece a jurisdição, onde aparece a Constituição, como aparece? Porque, assim, vale salientar que a norma, muitas vezes, é uma questão de interpretação, né? Não é só você copiar o exemplo do jeito que está, é interpretação. Então, no momento que a gente está estudando ou está referenciando, como a gente pega vários tipos de documentos na hora que a gente está normalizando, que a gente trabalha com normalização, então a gente às vezes se depara com documentos que até então a gente nunca referenciou. E a gente vai, obviamente, para a norma. E às vezes a norma ela não deixa tão clara, ela não diz por que se utiliza, né? Então, pelos exemplos, a gente vai interpretando. Então, norma também é muita questão de interpretação. Então, por aparecer nos exemplos, né, não, acho que são 3 exemplos, 4 exemplos dessa forma, então eu preciso, de fato, estar colocando lá, mesmo sendo algo, né, entre colchetes, mas é uma informação obrigatória, tá, Flávia? A recomendação... Não, pode falar, professora. Não, fica à vontade. A recomendação nesse caso é de como na norma está se apresentando dessa forma todos os exemplos que tratam da Constituição. Então, o interessante é que a gente use mesmo e adote esse tipo de indicação, viu, Flávia? Então, nesse caso, a gente mantém essa indicação nas demais referências que a gente for utilizar na parte de Constituição. Não é isso, professora? Isso, exatamente. Muito bem.
pessoal chegando aqui, o pessoal da extensão do CCSA está aqui conosco, nos acompanhando aqui nessa live, registrar a Professora presença deles. Patrícia, estou vendo também que ela Isso. entrou. Maiara, que foi uma das alunas de hoje pela manhã, né, da turma de serviço social, bem-vinda. O Joeberson também, que mandou a dúvida para a gente. Joeberson, nós respondemos a sua dúvida. Comenta aqui para a gente nos comentários. Ela entrou, está aqui acompanhando. A Aline também, do nosso projeto, está acompanhando aqui a nossa live. E a gente vai dando continuidade. Falando agora, professora, um pouquinho a respeito da questão da referência de jurisprudência. Como é que a gente faz esse tipo de referência para esse documento? Eu vou desativar aqui os comentários para a gente ver o seu exemplo, isso. Tá certo? Eu vou virar a tela de novo para que vocês possam visualizar o exemplo, né? Considerando que essa jurisprudência ela tem a ver com o conjunto das decisões e sobre algumas interpretações de leis, tá? Então, são interpretações de leis. E quando a gente se depara com esse tipo de referência, vai seguir o mesmo exemplo do anterior, tá? Então, a gente precisa ficar atento à questão da jurisdição, que vai aparecer mais uma vez em caixa alta, o tipo de documento, tá, gente? O tipo de documento que tem a ver com a jurisprudência. E é muito importante, quando aparecer esse tipo de informação, que aparece muito em documentos, o pessoal da área de direito, obviamente, né? Saber, acho que ela pode ser uma... Professora, Oi? Travou um pouco aqui, a senhora pode repetir novamente? Eu Pronto. acho que deu uma travada. E agora, isso. Tá ok? Tá ok, tá ok. Pronto. Então, a questão da jurisprudência, quando a gente se deparar com esse tipo de informação, a gente tem que ficar atento, porque pode se tratar de um despacho, pode se tratar de uma sentença, pode tratar de uma súmula, que é o exemplo que eu trouxe aí para vocês. No caso dessa súmula, vai aparecer, mais uma vez, a jurisdição, né, que aparece o Brasil, que é a nível nacional, e deve aparecer em caixa alta, tá? Depois, eu coloco o tipo de documento, e aí o tipo de documento do exemplo é uma súmula, e é o que vai aparecer destacado, tá? Em se tratando de uma jurisprudência, o que vai receber o destaque vai ser exatamente o tipo de documento, tá? E o que trata esse documento, que tem lá as informações, tá? Cabe mandado de segurança, conto praticado e tal. Coloca lá, mas não precisa destacar. Depois de colocar essas informações, eu vou inserir os dados da publicação. E aí, o Joebson, né, não entrou agora há pouco, e talvez ele não tenha visto a dúvida dele, mas mais uma vez apareceu o ano 2007 entre colchetes. O que isso quer dizer? Uma vez dentro da leitura normativa aparecendo entre colchetes, é que o documento em si, nessa súmula, não apareceu o ano 2007. Porém, se tem conhecimento que essa súmula número 333 é do ano de 2007. Mas eu coloco entre colchetes porque não foi uma informação retirada do documento original. Então, esse colchete serve exatamente para isso, para dizer que o ano é esse, porém, eu incorporei esse ano, mas ele não aparece de fato no documento. Ok? Ok, deixa eu voltar aqui os nossos comentários. Estamos voltando. Queria pontuar aqui a professora Alzira, a fala dela, elogiando, dizendo que é maravilhosa a presença de todos aqui na live, agradecendo a todo mundo. A nossa colaboradora Elaine, que também está aqui presente, acompanhando a live. Colocações maravilhosas, professora. A gente sabe que muitos alunos têm muita dificuldade na elaboração desse tipo de referência, né, de documento legislativo, jurídico, porque são muitas informações. Para quem não tem domínio sobre a área de direito ainda, pode também sentir dificuldade em relação ao que é a ementa daquela súmula, por exemplo. E aí a sua fala foi muito feliz nesse sentido, né? Que é justamente a ementa sobre o que dispõe aquele documento, a especificação. Outra coisa muito interessante também a ser observada na sua fala e no exemplo que a senhora trouxe é em relação
a indicação da autoria, né? A gente viu ali que no exemplo de jurisprudência, o Brasil como autor, porque é um documento de caráter nacional. Então, a gente vai se remeter à autoria do país Brasil. Só que aí, dentro do Brasil, tem um órgão que foi aquele que veiculou essa súmula, responsável por essa súmula. Por isso que aparece logo depois do Brasil o Superior Tribunal de Justiça. E aí a gente pode associar um pouco com a referência de livro. Então a gente leva em consideração no livro, no final da referência, que a gente precisa colocar o local da publicação do livro, né? 2 pontos, a editora, né? Que é aí que fez todo o processo editorial, né? De publicação e tal. Então quando a gente pega esse comparativo, fica mais fácil da gente compreender os elementos que se devem colocar também em se tratando de documentos jurídicos. Então, aparece o Brasil como o local da publicação, né? O Superior Tribunal de Justiça, né? O órgão responsável. O ano, que está entre colchete por conta dessa questão de não ter aparecido no documento, na súmula. E o disponível em. Por que tem o disponível em? Porque foi retirado da internet. Então, isso também todo mundo já sabe de qual salteado. Foi retirado da internet, obrigatoriamente não é um elemento opcional, é um elemento obrigatório. Eu preciso colocar o disponível em, sem utilização daquele símbolo de maior e menor, porque isso não usa mais. E o acesso em, tá? O acesso em, o dia que eu acessei, tá? O mês que eu acessei, então se eu fiz o acesso hoje, então eu vou botar 4 de junho abreviado, né? O mês fica abreviado. E o ano, que é 2020. No caso da norma, traz lá acesso em 19 de agosto de 2011. Mas, no geral, é só para vocês entenderem que, uma vez vocês compreendendo como é que faz uma referência do livro, que é o mais usual, fica menos complicado entender esses outros tipos de referências quando vocês estiverem fazendo os trabalhos de vocês. Muito bem colocado, professora. Eu queria registrar aqui a presença da bibliotecária Ana Karine, também nos acompanhando aqui na live. Outras pessoas também estão entrando aqui. É muito importante lembrar desse caso da abreviação do mês. Realmente, os meses eles vão sempre aparecer abreviados, exceto pelo mês de maio, tá? Vale lembrar. E não é uma abreviação feita de qualquer jeito. Lá na própria norma de referências, ao final, aparece uma lista com a abreviação dos meses, tá certo? Em língua portuguesa, inglês, espanhol e eu acho que francês também, salvo engano, não é, professora? Isso, exatamente. Salvo engano é assim. E aí, sempre está se atentando para esses aspectos para não abreviar de maneira errada, tá bem, pessoal? Equivocado, exatamente. Isso, muito bem colocado, professora, a sua fala. Além desses tipos de documento, legislativo, jurídico, a gente sabe que tem alguns outros também, civil e de cartório, por exemplo. E aí a norma, ela traz, professora, algum exemplo? É possível fazer referência desse tipo de documento? E se é possível fazer referência de documentos civis e de cartório, como é que a gente pode fazer? Então, podemos sim, e é uma novidade que a norma traz, tá, gente? Então, na norma anterior não tinha isso, então foi incorporado nessa versão de 2018, e mais uma vez eu vou girar a tela para que vocês possam visualizar, né, e compreender melhor com o exemplo, né? Então, quanto aos documentos de cartório, né, civil de cartório, o primeiro exemplo eu trago uma certidão de nascimento, tá? Então, nesse exemplo aí de certidão de nascimento, vocês podem ver, né, que tem o local, né, onde foi registrado aquela certidão, porque trata-se de uma certidão, tá? O nome do cartório, que no caso, cartório de registro civil das pessoas naturais do primeiro subdistrito de São Carlos, tá? O que vai aparecer em destaque vai ser a certidão da pessoa, tá? Porque trata-se de uma certidão de nascimento. O que tem ali, certidão de nascimento em negrito e entre colchetes o DI, é porque o exemplo da norma traz dessa forma, tá? Então, o DI, que ele está dizendo que aquela certidão de nascimento pertence a Maria da Silva, tá? Então, esse Dzinho, né, o DE, vai ficar dentro do colchetes, e em seguida o nome da pessoa que foi registrada naquele cartório, tá? Depois que você colocar o nome,
né, de quem pertence àquela certidão, eu coloco o número de registro, tá? Que foi registrado em 9 de agosto de 1979. Então, esse é o primeiro exemplo da certidão de nascimento. O que poderia acrescentar, que já é o exemplo de baixo, que seria informações complementares, tá? Porque para todo tipo de documento tem as informações essenciais. Por quê? Se eu coloco de onde é o cartório, mas não digo qual é o cartório, vai ser um pouco difícil localizar, né? Porque tem um bocado de cartório. Aqui em João Pessoa a gente sabe que tem um monte, né? Então, como é que eu vou saber? O cartório de João Pessoa, sim, mas qual o cartório de João Pessoa, né? Então, eu preciso colocar uma informação obrigatória, essencial. Dizer de quem é a certidão também é essencial, porque você vai vir pegar uma certidão, sim, mas uma certidão de quem? Então, é uma informação essencial. As informações complementares, no caso, seria a folha que foi registrada, que tem lá no segundo exemplo, registrado na folha 178 do livro, número 243. Então, essas são informações complementares que vai o quê? Melhorar ainda mais a recuperação daquela informação, né? E aí eu trago até um exemplo, que quando eu precisei tirar a segunda via da minha certidão, há 2 anos, demorou, justamente porque não estavam localizando o meu cartório, embora que o cartório daqui tinha dado todas as informações. Então, talvez se essas informações complementares, não sei se foram dadas, tivessem sido dadas no primeiro momento, teria sido até mais fácil de localizarem a minha certidão. Então, eu levei uns 3 meses para receber, ou mais, não lembro ao certo, mas demorou um bocado para receber essa certidão. Então, saibam que é possível, tá, referenciar a certidão, né, esse registro civil, que vocês, porventura, precisem utilizar nos trabalhos de vocês, né? Essa atualização da norma, a professora trouxe muitos documentos novos, né? E ela trouxe mais detalhes sobre outros documentos que já continham na antiga. Essa questão dos documentos civis e de cartórios foram uma novidade, assim, muito bem-vinda, né? Muitas pessoas podem até se assustar, nossa, mas quem poderia usar um RG, uma certidão de nascimento, mas todo tipo de documento ele pode ser utilizado, porventura, na elaboração de um trabalho acadêmico, e contemplar um documento civil e de cartório foi algo, assim, maravilhoso, porque aí as pessoas que precisavam desse suporte, né, de como elaborar essa referência, acabaram sendo atendidas também. A gente teve mais pessoas aqui entrando na nossa live, a bibliotecária Ana Karine falando que muito competente, a professora Vanessa aqui na sua fala, muitos elogios, o pessoal falando muito bom, muitas carinhas com corações. Novamente a gente fica muito feliz, né, professora Vanessa, Com certeza. dessa interação, tá bem? Deixa eu verificar aqui se tem alguma dúvida do pessoal. Até por se tratar de um assunto que para muita gente é um assunto cansativo, as pessoas atribuem a norma como algo chato, mas a gente tem que saber lidar com ela porque a gente precisa, não tem para onde correr, né? Então, se a gente precisa adequar nossos trabalhos dentro da norma da ABNT, porque a gente sabe que existem outras normas, né? Tem a Vancouver e tal, mas se a gente está utilizando a ABNT, de fato, a gente precisa estar atento a essas informações para não complicar a nossa vida no final. Quando a gente está já naqueles últimos instantes de entregar o TCC, a gente se deparar com esse impasse de referência, né? Então, quando a gente começa a se organizar desde o início da construção do trabalho, fica mais fácil da gente organizar e pontuar essas informações. Quando a gente deixa tudo para a última hora, aí vem o desespero, vem a ansiedade, vem tudo isso. Então, essa questão de organizar as referências, separar, se eu não estou sabendo fazer referência, não tem problema. Mesmo olhando a norma, eu estou tendo dúvida, não tem problema. Procure um profissional que trabalhe com normalização, que aí você pode também estar se ajudando, né? Porque também não adianta estar lá na norma sem conseguir. Verdade. Particularmente, essa foi uma norma que me fez sofrer muito na graduação, porque é muito detalhe, assim, muito importante também, que a gente não pode deixar passar batido. Eu queria deixar registrado aqui a colaboração da professora Alzira Carla. Ela colocou aqui nos nossos comentários: encontramos no anexo 1 da norma de referências as abreviaturas dos meses do ano em português, espanhol, italiano, francês, inglês e alemão. Então, tem várias línguas, tá bem? Obrigada aqui à professora por trazer essa contribuição aqui para a gente, nos indicar. Professora Fabiana também está entrando aqui, professora Fabiana do curso de Serviço Social, que eu ministrei aula hoje pela manhã, uma palestra.
muito feliz, tá? Professora Fabiana e seus alunos, suas alunas queridas. Isso, eu não consegui identificar nenhuma dúvida colocada aqui nos comentários até então. Daqui a pouco eu volto para ver se a gente tem mais alguma. E vamos dar continuidade, né? Isso. A gente sabe, professora, que durante esse momento de pandemia, o uso dessas redes da tecnologia tem aumentado exponencialmente, né? Principalmente agora, o pessoal se apoiando muito, assistindo documentários, assistindo filmes educativos, os professores estão fazendo uso também desses recursos, já faziam, né? Mas nesses tempos, atualmente, estão utilizando mais. Então, vídeos no Isso. YouTube também, a gente tem visto muitas pessoas assistindo vídeos no YouTube, de lives no YouTube, não é isso? E aí, professora, a minha dúvida é a seguinte: a norma ela trata de traz alguma orientação em relação à elaboração de referência para materiais audiovisuais? Porque aí eu sou muito suspeita porque eu amo assistir um documentário, amo assistir uma live com conteúdo super bacana, como essa que a gente está fazendo aqui agora. E aí, como é que a gente pode referenciar um vídeo, um documento audiovisual? A norma, ela traz essas características? Traz sim. E que bom. Olha, gente, pensem no lado positivo da norma. Quando a norma foi publicada, né, republicada, né, sofreu essas alterações, passou por essas, foi em 2018. A gente nem sonhava que em 2020 estaríamos diante de uma pandemia, nos reinventar, né? Então eu não me via fazendo uma live, gente, né? Eu não me via fazendo uma live, eu não me via utilizando tanto esses meios, né? As redes sociais. Por isso que a gente precisa dar valor à norma, porque foi maravilhoso, porque ela traz exemplos, né? De como você referenciar vídeos, como você referenciar documentos sonoros, né? Informações sonoras. E é o que mais a gente está tendo agora, tá? Então, a gente, às vezes, acompanha palestras super interessantes, e aí? O palestrante, o professor, o pesquisador falou algo muito relevante, como é que eu levo isso para o meu trabalho? Então, eu vou virar a tela para mostrar o exemplo para vocês, tá? Tá bem, eu vou Nesse desativar exemplo, aqui os comentários, já já a gente retoma. Eu vi que já tem algumas dúvidas registradas ali, já já a gente comenta. isso. Registrar a presença de Jaqueline também, que entrou aqui, a bibliotecária aqui do nosso Campus 1, João Pessoa. Então, gente, o exemplo que eu trago, na verdade, dois exemplos, para documentos audiovisual, tá? Vídeo. Eu trago um filme, que aí todo mundo conhece, que é um clássico, Central do Brasil. E abaixo eu trago uma live, tá? Uma live retirado do Instagram, tá? Mas do Instagram não, do YouTube, que aí eu vou trazer Instagram é depois, são redes sociais, a gente tá em audiovisual. Desculpa aí, gente, é porque às vezes a gente também se embanana. Então, o primeiro exemplo é de um filme, tá? Central do Brasil. Então, quando a gente tem o nome de um filme, a gente só vai colocar o primeiro nome em caixa alta. E aí a gente lembra lá da primeira live, que foi quando a gente falou em documentos sem autoria, né? Sem autoria declarada, que a gente dá a entrada pelo título do documento. Então, nesse caso, a gente dá a entrada pelo nome do filme, sendo que a primeira palavra vai ficar em caixa alta. Seguindo exatamente o que a norma apresenta no exemplo. A direção, e aí eu preciso buscar essas informações, tá? Eu vou botar a produção, vai entrar a questão do elenco, que são os intérpretes, tá certo? O elenco, se vocês observarem, vão ver que aparecem alguns nomes e depois apareceu o etial, né? Porque a gente sabe que o elenco de um filme, né, de um longa-metragem, são várias pessoas envolvidas, né? São figurantes, são atores e tal. Então, nesse caso, não tinha como colocar todos os atores, né? Então, nesse caso, utiliza-se a expressão etial, tá? E aí, etial sempre em itálico, com um pontinho só depois do al. O roteiro, tá? O local da publicação, que aí vai aparecer entre colchetes, porque o SL, que é o referendo que se refere, que não aparece o local exato, tá? De onde foi feito aquele filme. Então, quando não aparece, eu posso colocar sem local, tá? Que é o SL. É sem local mesmo, né, Joana? Me fugiu agora. Sem Isso, local. Cineloco, sem local. Isso, Cineloco.
E os dois pontos que a gente sabe que seria a editora, que nesse caso é o estúdio responsável pela questão da filmagem, a questão de toda a produção visual, tá? Audiovisual. Vírgula, Rio Filme, tá? E por último, eu coloco o ano que aquele filme foi lançado, tá? Que aquele livro, que aquele filme teve o seu lançamento, que foi em 1998. No exemplo de baixo, a gente traz uma informação retirada do YouTube. Então, qualquer informação que vocês retirarem do YouTube, que eu sei que tem várias e agora mais do que nunca, vocês vão seguir o exemplo que a gente está apresentando aqui para vocês. No caso desse exemplo, a gente trouxe uma live do Descomplica TCC, tá? Então, tem lá, live 3, tá? 2 pontos. Como fazer referências, tá? Interrogação. Onde foi feito esse vídeo, essa live? Em João Pessoa, tá? A editora responsável, no caso, a dona do canal, né, do YouTube, Descomplica TCC, o ano de 2020, né, que foi uma live que foi inserida lá no canal do YouTube, agora recentemente. Um vídeo, o tempo do vídeo, tá? O vídeo tem 87 minutos, publicado pelo canal do Descomplica TCC, disponível em... Aí você vai colocar o link do disponível, que é lá o link do YouTube e o acesso, né? O dia que você foi lá e acessou. Então, não tem erro. Você vai estar sempre entrada pelo título do conteúdo que foi disponibilizado no YouTube, tá? Então, vocês já podem saber, né? Desde já que pode. Mas deve considerar o quê? Deve considerar que vocês precisam se atentar ao que são informações científicas, o que não são informações científicas. Essas informações que a gente disponibiliza, por mais que tenham um cunho científico, a gente está se baseando numa norma e tal, mas tomem muito cuidado no momento que vocês vão utilizar essas informações dentro do trabalho de vocês, tá? Porque a gente precisa diferenciar o que é uma informação científica e quais são essas informações que a gente traz das redes sociais para incorporar ao nosso trabalho, que nem sempre são informações cientificamente comprovadas, tá? Mas querendo usar, né, sendo relevante para a sua pesquisa, não tem problema. Isso. Então, para quem sofria antes, né, pensando em como fazer referência de vídeos de YouTube, a norma ela traz sim esses aspectos. E aí, muito importante, professora, a sua fala, quando fala do que vem em destaque, né? Quando a gente fala de referência de vídeo, de filme, esses documentos audiovisuais, o destaque é realmente na primeira palavra do título do filme ou do título do vídeo que está disponível no YouTube. Então, muito cuidado também, pessoal, com a questão dos artigos. Então, muita gente acha que, por exemplo, como é que eu posso ver um filme aqui que tem a letra O? Deixa eu ver. O desafio de completar o TCC, por exemplo, vamos supor que isso é um filme. Então, o que viria em caixa alta é o desafio, tá? Isso. E não só a letra O, sempre lembrar disso. Os artigos, Os A, artigos. E, I, O, U, quando vem na frente, eles vêm acompanhando a primeira palavra, porque eu me deparo, vez ou outra, com colegas que sentem dificuldades nesse sentido, tá bem? Outra coisa muito, muito importante, professora, de que a senhora destacou também, a questão do tempo, tá? O tempo, ele vai ser sempre indicado em minutos. O nome da Rosa, a professora Alzira colocou aqui. Um clássico, o nome da Rosa. Um filme clássico desse e eu fui esquecer, não é? Mas tá aí o nome da Rosa. Então, nesse caso, viria o nome em caixa alta, ponto, as demais informações, tá bem? Isso. Uma coisa que a senhora colocou, professora, muito importante, é a questão do tempo, tá? No vídeo do YouTube, que ele vai ser colocado em minutos. Tem gente que coloca, por exemplo, o vídeo tem 1h e 20 minutos. Então, a gente não vai colocar 1h, 20 minutos. Então, a gente vai colocar 80 minutos, não é isso? Sempre colocar essa medida por minutos. A professora rindo aqui de mim porque eu esqueci o nome da Rosa, que é um filme de referência. Principalmente para os bibliotecários, né? Quem nunca assistiu o nome da Rosa durante a graduação? Verdade, os bibliotecários de plantão aqui me perdoem. Outra coisa muito importante também a ser lembrada é a questão do cineloco. Por ser uma expressão estrangeira, né, ela vem em itálico sempre, então o cineloco ele vai vir em itálico, assim como o etial, tá certo? Muito cuidado com isso. Vamos pegar aqui a dúvida de uma pessoa que mandou aqui ainda há pouco. Falando do medley, né? Isso, falando do Mendeley, ela diz assim,
Meninas, não diz respeito à referência que a gente está falando, mas aí a gente pode responder para não deixar passar batida a sua pergunta, tá certo? A pergunta é da Luciana Dumer. Eu não sei se é assim se pronuncia, Luciana, me perdoe se eu pronunciei errado. Ela fala: meninas, queria saber o que vocês acham desses gerenciadores de referências, tipo Mendeley, vocês recomendam? Então, recomendo, tá? Recomendo, inclusive, eu recomendo também o canal da professora Ilusca, que ela fala dessas ferramentas com bastante propriedade, tá? Porque eu confesso que eu usei, mas já faz um tempo. Eu ainda sou a pessoa que se apega à norma, mas eu sei da dificuldade e, às vezes, o tempo que a gente tem para fazer referência de um trabalho. E a gente trabalha com isso. Eu trabalho com normalização, então, mais do que nunca, eu preciso estar com as normas. Mas se você não tem tanto uso da norma e quer utilizar essas ferramentas, não tem problema. É super recomendado. Está aqui a professora Ilusca falando. Eu uso, recomendo muito os gerenciadores, especialmente os Otero. Então, vocês podem sim utilizar. Essa semana teve um treinamento pela editora Elsevier, né? Acho que foi. Que é Isso, responsável. Você vê que é responsável o Medley. E não tem problema, podem usar, tá certo? É saber utilizar direitinho. O primeiro acesso, talvez vocês tenham alguma certa dificuldade. Mas é só ir lá no canal da professora Ilusca que ela tira várias dúvidas com relação a esses gerenciadores de referência. Isso. Mas lembrando sempre também que mesmo utilizando essas ferramentas, é interessante, pessoal, que a gente tenha norma para consulta, porque se porventura acontecer alguma coisa, a gente precisa consultar, tá certo? São ferramentas que elas vêm para facilitar, né? Economizam muito o nosso tempo, facilitam muito a elaboração das referências, mas elas não excluem o acesso e a consulta às normas da ABNT, tá certo? A professora Ilusca está dizendo aqui que ela vai ter um lab gratuito no dia 16 desse mês. Está dizendo para o pessoal ir lá conhecer. Então, o pessoal vai lá no perfil da professora Ilusca, procurar saber desse lab. Que coisa boa. Eu quero registrar aqui a presença da bibliotecária Jaqueline Rima, dizendo aqui que a live está top. Muito obrigada, Jaqueline. A professora Alzira, comentando aqui que a professora Ilusca estará conosco em julho para a gente falar sobre os gerenciadores de referências. Então, olha só, Olha aí, pessoal. Luciana, anota na agenda, em julho, Luciana. Olha o spoiler. O spoiler que a professora Alzira está dando aqui para a gente. No mês de julho, a gente vai ter, sim, uma live para falar sobre essas ferramentas de gerenciamento de referências, tá certo? Com a professora Ilusca, que é maravilhosa, fantástica para falar sobre elas. Então, não percam a nossa programação. No finalzinho, a gente vai comentar um pouco mais a respeito, tá certo? A Cris, que é a nossa colaboradora aqui do Descomplica, falando que tem muita coisa boa, a gente tá falando muita coisa boa aqui na live, muita dica boa. A Cris rindo que eu falei spoiler, mas foi um spoiler mesmo. Vamos seguir. Professora Vanessa. A gente falou, Vanessa, sobre documentos audiovisuais, mas como você bem disse anteriormente, a norma ela também traz a apresentação de podcasts. Isso aí é uma novidade, uma coisa muito boa. Para os nossos seguidores que ainda não sabem o que é o podcast ele funciona como uma rádio, não é isso, professora? Isso. É quase como uma rádio em que o conteúdo é disposto no formato sonoro, como o próprio nome indica, e aí o pessoal ele pode ir ouvindo esse conteúdo enquanto faz lá a faxina na casa, enquanto está indo para a universidade. Ajuda muito. E aí, professora, a gente sabe que tem podcast sobre diversos temas, de temas de cunho social, científico e também de entretenimento. Se eu quisesse utilizar um podcast no meu trabalho, como é que a norma ela fala para trazer esse podcast na referência lá ao final da minha pesquisa? Vamos para o exemplo, tá? Porque aqui a gente trabalha com exemplos, para ficar melhor, para que vocês possam assimilar melhor. Então, não tem segredo, é uma referência muito curtinha, diferente lá dos documentos jurídicos que a gente viu anteriormente. Então, você vai colocar, né, o podcast, você precisa colocar
do que ele se trata, tá? Do que trata aquele podcast, porque, como o Joana falou, existem vários tipos de entretenimento, de informação, de cunho jornalístico, de cunho político e assim por diante. Então, eu preciso colocar isso. Então, Brasil, parte 3, a República. A locução, então, quem foi que fez aquela locução? Eu poderia ter feito, né, ter disponibilizado no podcast, então, a locução seria minha. Nesse caso, a locução de vai ficar entre o colchetes, tá certo? Coloco o nome da pessoa. Mais uma vez, vai aparecer lá o siniloco, porque não foi dito, não foi mencionado, então, por eu não ter essa informação precisa, então é melhor colocar lá entre colchete que está sem local, tá? Escriba Café, que no caso foi o veículo responsável, né, por disponibilizar aquela informação sonoro, tá? 19 de março, o março bem abreviado, tá? Que é um mês, 2010. E dizer do que se trata, que é um podcast disponível coloco disponível, coloco a data do acesso, né, que eu acessei aquela informação, e você está fazendo a referência de acordo com a norma 6023, não tem segredo, tá, gente? É só seguir aí esse exemplo que a norma apresenta. Esse tipo de documento, professora, é inovador, né? A gente sabe que os podcasts, as pessoas estão começando a usufruir mais, principalmente nos últimos tempos, mas muita gente ainda desconhece, ainda não fez uso, ou não se familiarizou com esse tipo de documento. Mas aí fica a menção para que todos saibam que a norma, ela dispõe sim de regras para a elaboração de referência desse tipo de documento, tá certo? Eu queria registrar aqui a fala da nossa colaboradora Thalita Braga, que está acompanhando a gente também, falando vocês são maravilhosos. Muito obrigada, Thalita. Eu queria dizer também, pessoal, registrar aqui que a nossa live, ela tá perto de acabar, faltam alguns minutinhos a primeira parte, e aí assim que aparecer o bip aqui para mim, eu vou cancelar para que a gente possa retomar, tá certo? Só para os finalmente, né, gente? A gente vai apresentar só mais 3 exemplos e aí a gente fecha essa parte da norma de referência. Isso, e aí, para vocês não estranharem, caso o tempo apareça aqui para mim um aviso, aí eu encerro e a gente retoma, tá, pessoal? Voltem que a gente vai falar de redes sociais, a gente vai falar de eventos, tá? E aí é muito importante essa parte também. E a gente precisa que vocês estejam aqui nos acompanhando. A Febrânia, que é a nossa bolsista, também está assistindo a gente aqui e fala que gosta muito de podcast, dica maravilhosa. Verdade, Febrânia. Quando a gente, assim, particularmente quando eu ia para a universidade, lá no ônibus, ouvia muito conteúdo para poder estudar para um seminário, para uma prova. E aí, ter colocado esse tipo de material na norma realmente veio para agregar ainda mais, né, os materiais que a gente pode utilizar. Bom, a professora Alzira dizendo que tem muita coisa boa, realmente tem muita dica boa, a norma traz muitas coisas. Vamos dar continuidade, então, professora, em relação a evento. A senhora falou agora há pouco que a norma ela dispõe, sim, desses elementos, né? Então, eu fui lá e participei de um evento, ou não necessariamente participei, mas eu utilizei dos anais daquele evento como um todo. Eu peguei todos os documentos que aquele evento ele produziu ao final e eu utilizei na minha pesquisa como dado. E aí, como é que a gente faz, professora, a referência de um evento como um todo? Vamos lá, né? Vamos girar a tela novamente. Então, quando a gente fala de anais, a gente fala justamente, né, de tudo que foi apresentado, os resumos que foram apresentados durante um evento, seja um congresso, seja um seminário, seja um simpósio. E quando eu utilizo, né, daquele material, daqueles resumos que foram disponibilizados nesses anais, então eu devo referenciar, tá? Então, é uma informação de cunho científico bastante utilizado nos trabalhos, na parte do referencial, na construção do referencial teórico. Então, eu vou dar entrada pelo nome do evento. O que vai aparecer destacado, tá, em caixa alta, porque a gente fala em 2 tipos de destaque, o negrito e o caixa alta. Então, quando a gente coloca em caixa alta, se vocês verem algum tipo de informação entre o título todo, digamos assim, né, esteja em caixa alta, é porque trata-se de um evento, tá?
Então, o evento do exemplo é Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e Documentação. Esse 10 é o número do evento, né? Porque muitas vezes ele aparece em algarismo romano, né? Ao invés de aparecer 10º Congresso Brasileiro, aparece o X, tá? Então, aparece dessa forma. Mas quando a gente traz para a nossa referência, a gente não coloca ele em algarismo romano. A gente coloca o número, tá? O número 10, que é o caso desse congresso, o ano, tá? Do evento e o local. Depois que eu colocar o local e o ponto, eu coloco anais. E entre colchetes, a reticência. Mais uma vez, eu volto a mencionar o local. Oi. Professora, eu vou só interromper aqui a transmissão. Eu acabei de receber aqui o aviso. E aí já a gente retoma, tá, pessoal? Tá. Pronto, pessoal. Estamos voltando aqui com a nossa live. Aguardar o pessoal entrar. A professora Vanessa já entrou, eu vou convidar ela aqui para participar com a gente. Já convidando aqui a professora. Professora Vanessa de volta. A gente encerrou aqui para não perder a live, né? A gente precisa salvar ela lá no nosso feed e por isso que a gente encerra assim rapidinho para não perder esse vídeo lá no nosso post, né? Isso, professora? Isso. Vamos só esperar o pessoal entrar mais um minutinho. É o tempo que eu só vou ajeitando uma coisinha aqui rapidinho. Eu já agradeço o pessoal, né, terem voltado. O pessoal está aqui voltando. Vamos dar continuidade, não é, professora? Isso, eu vou desativar aqui o comentário para a gente voltar novamente para o exemplo. A gente estava tratando da referência de evento, tá? Então, a gente vai dar continuidade aos... Acho que travou aqui a tela da professora. Vamos ver se volta. Será que volta? Opa, a professora Vanessa saiu. Eu acho que deu algum problema aqui na conexão dela, mas não tem problema, a gente espera ela voltar, tá certo? E aí a gente estava comentando aqui a respeito da referência de evento, né? É também um dos materiais que a norma traz, a exemplificação dos tipos, quais são os elementos que devem conter na referência do evento como um todo. E aí a professora Vanessa estava exemplificando aqui pela tela, mostrando o exemplo de como fazer essa referência. A gente viu que precisa, então, colocar primeiramente o título do evento, então, se ele é um congresso, se ele é um simpósio, se ele é um encontro. Primeiro, destacar o título desse evento, não é em caixa alta, ele vem todo em caixa alta. Caixa alta que a gente fala é o maiúsculo, né? A gente está tão acostumado na academia a usar caixa alta, e aí se porventura alguém não souber caixa alta, a gente está sempre se remetendo a maiúscula. A professora Vanessa voltou, eu vou tentar chamar ela novamente aqui, tá bem? Vamos ver. Convidando. Oi, voltei. Voltou. Foi só uma queda na internet aqui, mas está tudo sob controle agora. Olha, essa coisa de tecnologia a gente fica sempre às vezes não é, professora? Voltou rápido, mas deu um apagão aqui na minha internet. Então, gente, vamos lá para a gente também não perder o raciocínio. Então, quando a gente fala em referência de evento, as informações essenciais são essas, tá? Então, vocês vão dar entrada pelo nome do evento, seja um congresso, um simpósio, um seminário, então vai ficar o nome do evento todo em caixa alta. Depois eu coloco o número do evento, tá? Nesse caso é o 10º Congresso Brasileiro, e eles costumam aparecer em algarismo romano, mas a gente traz para o nosso trabalho no número árabe, tá? O ano do evento, que no caso é 1979, o local do evento, que foi em Curitiba, o ponto final, e eu coloco anais. E depois do nome anais, eu coloco essas reticências, tá? Dentro do colchetes. Isso é o que a norma apresenta, tá, gente? Então, vocês devem seguir o exemplo.
volto a repetir o local, tá? Porque vai entrar como local da publicação, porque a gente sabe que precisa colocar o local da publicação. Então, o evento foi em Curitiba, consequentemente, ele foi publicado em Curitiba. 2 pontos, o órgão que foi responsável pelo processo editorial, de publicação, de organização, então, nesse caso, é a Associação de Biblioteconomia do Paraná, né, do Estado do Paraná. O ano, mais uma vez, e 3º volume. Então, essas informações vocês precisam colocar sempre em se tratando de um evento, seja congresso, seminário, simpósio, mas esses são as informações que vocês devem fazer em se tratando de referência de evento. É muito bem colocado, professora. Trouxe muitos pontos aí para a gente prestar um pouco mais de atenção. O primeiro deles é de que, nesse caso de evento, a gente precisa dar o destaque para o título do evento, né, para o nome do evento, que ele aí vai vir em caixa alta, ou seja, em letras maiúsculas. O número, sempre lembrar que não vai ser o Eu acho que agora foi Joana que travou. Gente, a nossa internet hoje não está ajudando. Vocês estão me ouvindo? Eu estou ouvindo, Van. Porque tu travou para mim. Eu não sei se foi a tua ou se foi a minha agora. Eu continuei aqui normal, mas tu travou. Mas você está conseguindo me ouvir normalmente? Agora sim. Você está meio travando, mas eu tô te ouvindo. Eu acho que eu não sei se eu também estou travando, mas você está travando. Não. As pessoas estão... Então, vamos lá. Só continuando aqui, a professora Alzira também destacou, lembrando que quando é um trabalho publicado em evento, tem outros elementos. Perfeita colocação, professora. Quando é um trabalho que foi publicado em um evento, vai ter outros elementos, tá? Esse aqui a gente está falando de referência para evento como um todo. Não é isso, professora? Isso, o evento como um todo. Mas existem as especificações que a gente precisa sempre estar atento, porque não tem como a gente trazer todos os exemplos que a norma aborda. Mas é importante que vocês estejam sempre consultando a norma para poder entender se existe alguma informação que seja preciso colocar, né, como informação essencial. Isso. No caso de trabalho apresentado em evento, por exemplo, vai ter o título do trabalho, vai ter indicação de autoria, então vai ter outros elementos, tá? Sempre prestar atenção ali na hora de identificar o tipo de documento que você está querendo fazer a referência para não se equivocar neste sentido. Porque aí a gente lembra do exemplo de quando faz parte de um livro que possui organizadores, tá? Isso. Então, quando eu tiro do ANAS apenas uma informação, um trabalho específico, então eu devo colocar a expressão IN, que a gente viu lá na outra live, 2 pontos, e aí entro com o nome do congresso, com o nome do seminário, entendeu? Mas se eu utilizei como um todo, então eu posso começar dando a entrada pelo nome do congresso, tá? Mas se eu tirei apenas um trabalho dele, aí é que eu entro pelo autor, pelo título do trabalho, depois a expressão IN, que está dentro do congresso, foi apresentado, que a gente vê dessa forma, então, no congresso de biblioteconomia e tal, e faço toda essa informação que eu apresentei para vocês, tá? Justamente. Perfeita colocação, professora. Eu queria ressaltar aqui a fala da Cris. A Cris está dizendo, essa live é maravilhosa, referências é um dos motivos para dores de cabeças em trabalhos acadêmicos. Verdade, Cris, tem muita gente que sente dificuldade, vez ou outra, até a gente, não é professora, que está ali no projeto do Descomplica TCC todo dia, tendo contato com material de normalização, vez ou outra a gente se depara com uma situação que é um bicho de 7 cabeças, e aí a gente tem que ir para a norma mesmo para poder tirar as dúvidas. E é quando entra essa questão da interpretação, né? Porque às vezes a gente se depara com um tipo de documento que até então a gente não tinha conhecimento, e lembrando que a norma, ela dispõe de referência de partituras, de documentos iconográficos, então tem vários tipos de documentos que a gente não utiliza com tanta frequência. Eu mesmo nunca fiz, eu fiz uma vez uma referência de partitura, uma vez e já faz algum tempo.
mas ela traz essas especificações, esses outros tipos de documentos, e que a gente precisa saber que tem. Antes de se desesperar, dizer, meu Deus, como é que eu vou referenciar isso? Olha na norma, vai no sumário, que ela vai dizer exatamente a página que encontra, e você pode encontrar cada tipo de documento, tá? Para referenciar. Verdade. A professora Alzira está aqui colocando também que quem quiser conferir como é que faz a referência de trabalho apresentado em evento, corre lá para o nosso canal do YouTube, porque a live da parte 1 de referências já está publicada lá, não é, professora? E aí, Isso. quem quiser até rever também o outro conteúdo, pode ir lá no nosso canal. Eu ressalto que essa live, ela também vai ser depois publicada lá no nosso canal do YouTube, para quem quiser consultar. A gente também destaca aqui os elogios, a professora Alzira dizendo show, meninas. O pessoal mandando carinhas com coração, muitos aplausos, a Beth Araújo mandando aplausos. Catadora de história, Daiane, né, que é do projeto Bíblia Isso. Solidário. Beth também, bibliotecária lá de Recife. Isso, a gente tá vendo aqui o pessoal participando. Vamos dar continuidade, então, aqui à nossa conversa. A gente viu até então documento legislativo, jurídico, civil e de cartório, audiovisual, sonoro e agora de evento. Só que para hoje a gente também preparou um pouco esse debate a respeito da referência de entrevista. A gente tem visto muito em artigos de periódico, e aí eu compartilho uma experiência pessoal muito, muito positiva, né? Durante a construção da minha monografia, eu fiz uso de uma entrevista publicada numa revista científica, e aí o pessoal fica em dúvida. Por se tratar de uma entrevista e não de um artigo científico, ainda que seja publicado numa revista, não é, professora? A gente tem que ter noção de que há algumas diferenças ali de material e que a norma ela traz essas especificações, correto? Como é que a norma identifica a construção dessas referências para entrevista, professora? Então, eu devo só destacar que muitas vezes essas entrevistas são disponibilizadas no próprio canal do YouTube, tá? Então, em se tratando de informações retiradas do YouTube, a gente já mostrou o exemplo. Então, não é porque é uma entrevista, a Vanessa mostrou um exemplo de uma entrevista, mas o exemplo que eu estou trazendo aqui para vocês trata-se de uma entrevista que foi publicada em uma revista, tá? Mas se foi uma entrevista cedida a algum programa e que foi depois disponibilizado no YouTube, então vocês seguem a referência dessa parte de documentos audiovisual, tá? Então, o exemplo de entrevista que eu trago para vocês foi retirada de uma revista, tá? E nesse caso, a gente lembra, lá da primeira live, que quando a gente faz referência de artigo de periódico, o que vai receber o destaque vai ser o nome do periódico, o nome da revista, tá? Nesse caso do exemplo, a gente vai aparecer lá, vai dar entrada, né? Ao nome do entrevistado, tá? E aí ele vai aparecer naquela regra que a gente já sabe, que é o sobrenome em caixa alta, vírgula, o nome, tá? O título da entrevista, que nesse caso, eficiência não baixa, 12 pontos, as empresas precisam inovar na gestão. Depois disso, entre colchetes, entrevista cedida tá? Fecha o colchetes e aparece o nome de quem aquela entrevista foi cedida, tá? Que, no caso, aparece o nome da pessoa, né? Cris Starley. Joana, você que é a poliglota do Descomplica, por favor, me ajuda se eu estiver mencionando errado. Depois Cris disso... Stanley. Ó, Stanley, tá vendo, gente? Descomplica também, é cult nessa parte. O nome da revista, HSM, vai, Joana, Management, tá vendo, gente, a diferença? São Paulo, tá? O número da revista, São Paulo é o local da publicação da revista, o número da revista, o mês abreviado, que é a periodicidade, tá? Do caso da revista, porque a gente sabe que a revista ela pode ser anual, ela pode ser mensal, trimestral, bimestral, tá? Nesse caso ela é bimestral. O ano, tá? 2010, disponível foi um acesso que ele teve online, ele não teve acesso ao documento físico, né? Mas ele teve o acesso através
é por meio eletrônico. Então, eu coloco obrigatoriamente o disponível em e o acesso em, tá? Daquela forma que a gente já sabe, abreviado, tá? Só não abrevia o mês de maio. E você tá tudo ok com a sua referência em se tratando de entrevistas publicada em revista. Sendo publicada em outros tipos de canais, vocês devem seguir os exemplos anteriores. Isso. E aí, isso vem para clarear muito as ideias do pessoal, né? Antes, professora, eu confesso que eu também ficava muito em dúvida se eu fazia referência como um artigo de revista, né? Ou se eu fazia uso da parte de entrevista. E aí a norma ela traz essa exemplificação para Isso, auxiliar nesse sentido, tá? Então, quando se tratar de uma entrevista que foi publicada em um periódico, a gente sabe que alguns periódicos, eles têm nas suas seções de submissão a seção de entrevista, assim como tem de artigo original, como tem de resumos, não é isso? E isso. aí, essas entrevistas, elas podem ser referenciadas ao final do nosso trabalho dessa maneira, tá bem? Eu queria aqui, tem algumas falas aqui para a gente destacar. Tem mais elogios aqui, professora. Obrigada. O pessoal mandando parabéns, dizendo que a senhora está excelente, como Olha, sempre. Vocês são demais, perfeitas. A gente fica muito feliz, pessoal, com esse retorno. A Beth S. Araújo está dizendo parabéns por esse projeto incrível. Normas da ABNT são sempre um desafio para a elaboração de trabalhos científicos. E realmente, a gente entende que tem essa dificuldade e o Descomplica está aqui para descomplicar, não é? Como o próprio nome diz. amenizar esse processo que para muita gente é um pouco penoso, é pesado, mas não é, gente. Quando a gente começa a entender como a norma nos ajuda, então a gente começa a soltar vários coraçõezinhos para ela. Esses coraçõezinhos que estão aparecendo aqui não é para gente, tá, gente? É para São para as norma. normas. Nesse caso, a norma 6023, a norma de referência. É verdade. Muito, muito verdade, professora. Ai, meu Deus, está saindo aqui, deixa eu pegar. A Rayana Roberta Santos está dizendo aqui, muito interessante essa referência de entrevista. E realmente, tem muita gente que desconhece, né? E Isso. aí, a partir da live, ninguém mais vai estranhar, vai correr lá para a norma, poder consultar, ou vir aqui no vídeo do Descomplica para ver a professora Vanessa explicando a esse respeito. A Elaine Cristina está dizendo aqui, super didática a live de vocês, uma dinâmica super. Eu acho que foi super que ela quis Obrigada. dizer. A gente fica muito feliz. Vamos dar continuidade, então, aqui, para a gente não perder o fio da meada. Acabamos de falar um pouco sobre a elaboração de referências de entrevistas, né? Um elemento muito importante também. E aí, professora, eu gostaria da gente começar a falar agora um pouco a respeito de cartas, de correspondência. A gente sabe que, atualmente, poucas pessoas enviam cartas umas para as outras, né? A gente está mais acostumado ali com o e-mail, com o WhatsApp, com o Messenger da vida. Mas aí, caso a pessoa se utilize de cartas para inserir na sua pesquisa, a norma ela traz esse aparato, ela diz que é possível. E, se possível, professora, como é que a gente faz essa referência de cartas e de e-mail também? Por que não? Não é fazer esse paralelo do tecnológico e do analógico? Exatamente. E até porque as pesquisas hoje, em tempos de pandemia, muitas vezes elas são feitas através de trocas de mensagens, né, por e-mails, e realmente não é tão usual, né, a questão da correspondência, né, aquela via correios e tal. Final do ano mesmo, no final do ano agora, a gente recebeu uma carta, né, de Feliz Natal, de felicitação de final de ano, e a gente ficou mega surpreso, né, eu e meu esposo, porque a gente até então nem lembrava mais que existia ainda isso, né, de chegar, o carteiro deixar lá uma correspondência desse tipo, e foi uma surpresa, uma feliz surpresa para a gente, mas existe, né, as pessoas ainda utilizam esse recurso, não só o e-mail, então a gente não pode excluir isso, e por isso que a norma traz o seu conteúdo. Eu vou girar a tela para que vocês possam observar. Que existe a referência para a correspondência em se tratando dessa correspondência de cartão postal, de cartas de um modo geral, né, que chega diretamente pelos correios. Então, vai entrar pelo remetente, né, então,
quem é que está emitindo aquela informação, aquele cartão postal, e isso a gente lembra lá da nossa adolescência. Eu lembro muito que eu recebia várias cartas das minhas amigas, né, que quando eu saí de um estado para vir para cá, então a gente se correspondia através de cartas, ainda não tinha essa tecnologia que temos hoje, né, tão acessível. E até hoje eu tenho essas cartinhas, né? Eu guardo com todo carinho, com toda dedicação. E ficava ansiosa quando o carteiro apontava na rua, esperando as cartas das minhas amigas lá do Ceará. Então, nesse caso vai entrar, né, o remetente, quem está enviando aquela informação, e vai ser a mesma entrada que se dá em se tratando de um autor de um livro. Então, o sobrenome em caixa alta, vírgula, o nome, tá? Correspondência vai vir entre colchetes e é o que vai receber o destaque, tá, gente? Então, correspondência vai ficar lá em negrito e logo após o destinatário. Para onde vai aquela informação? Para onde vai aquele cartão postal? Então, eu coloco o nome do meu destinatário, que nesse caso é o Moisés, ponto, Porto Alegre, tá? Quando foi emitido aquele cartão postal, que foi 6 de junho de 2019, e essa questão da quantidade, né? Que no caso trata-se de um cartão postal. Então, para esse tipo de correspondência, o modelo da norma, que a norma traz é esse. Quando é uma correspondência por meio eletrônico, que aí todo mundo usa, todo mundo já fez, quem nunca recebeu um e-mail de alguém, quem nunca enviou um e-mail para alguém, ou que respondeu um questionário de uma pesquisa, de alguém que esteja nesse processo de coleta de dados, então. Se eu quiser levar isso para o meu trabalho, precisar levar isso para o meu trabalho, essa é uma questão de querer, né, de ter que levar, porque faz parte da construção do meu trabalho científico. Então, eu dou a entrada da mesma forma. Quem foi que enviou o e-mail? No exemplo ali, tem o meu nome, Santana, né, o sobrenome Vanessa Alves. Qual foi o tipo de comunicação, de contato? Através do e-mail, tá? Então, o e-mail vai ficar entre os colchetes, é o que vai receber o negrito. Logo depois vai aparecer o meu destinatário, que no caso é a Joana, essa menina linda, né, que está aqui conosco nessa live. O local, tá, da emissão daquela informação, que no caso João Pessoa. No dia 8 de fevereiro de 2019, tá? Um e-mail que eu encaminhei para a Joana e o disponível, o linkzinho que a gente vai copiar e colar no nosso trabalho e a data do acesso, tá? Então, quando vocês precisarem levar esse tipo de informação para o trabalho de vocês, dependendo do contexto, vocês precisam utilizar da referência que traz esse modelo de como colocar esses elementos essenciais na referência de correspondência, seja ela online, né, ou não, e-mail eletrônico ou não. Estelinha, um beijo, Estelinha, para você. Ai, meu Deus, sou apaixonada por Estelinha, gente. O ícone que aparece dançando a música de Alceu Valença. Registrar aqui a presença de Franci, bibliotecária, também está nos assistindo. Professora, nessa parte de correspondência em e-mail eletrônico, é importante também a gente destacar, muita gente pergunta, mas eu preciso mesmo colocar o disponível em, porque se eu colocar o pessoal não vai ter acesso ao material que está contido lá dentro do e-mail. E realmente, a partir desse link, a gente não consegue ter acesso ao seu e-mail, até porque a gente precisa fazer o login, enfim. Justamente. Só que esse link ele tem que vir para a gente identificar que é uma informação tirada de um meio eletrônico e por mais que o pessoal não tenha acesso, a gente se respalda informando ainda aquela é um plus, né? É uma informação que apesar de ser obrigatória, ela é um plus para complementar aquilo que a gente chama de documento eletrônico, tá? Muito bem colocado, professora. Eu queria lembrar o pessoal que o vídeo, quando for lá para o YouTube, a gente vai colocar os exemplos ilustrados em artes, tá certo? Para facilitar melhor a visualização, para quem porventura sentir dificuldade em visualizar onde é que tem vírgula, onde é que tem ponto. Tudo isso aí vocês vão conseguir visualizar a partir do post lá no YouTube, tá certo? Então, vocês podem consultar esse vídeo posteriormente também para poder visualizar melhor essas informações. Mas muito bem colocado, professor, e-mail, a gente pensa que não. Mas
quantos e-mails eu já troquei com professores para tirar dúvidas. E assim, durante a construção do projeto de pesquisa, do anteprojeto que eu submeti ao programa de pós-graduação, eu tive que conversar com vários profissionais para poder entender o assunto, e tudo isso, o acesso através do e-mail facilita muito esse contato entre pesquisadores, entre É, aluno e professor. e aí eu aproveito até para lembrar da questão dos autores quando eles publicam um artigo, que geralmente, logo lá na nota de rodapé, tem o e-mail disponível daqueles autores. Então, se você Verdade. quiser trocar alguma informação com aquele autor, que até então ficava só ali no papel, né, na tela do seu computador, então você tem essa facilidade de entrar em contato com esses pesquisadores, né, que você costuma ler, é uma literatura que faz parte dos seus estudos, da sua construção científica. Então, o e-mail também favorece isso. A partir do momento que eles disponibilizam o e-mail, então eles abrem uma porta para que a gente possa estabelecer um contato com eles. Então, se porventura eles colocarem alguma informação a mais daquele artigo que ele publicou, uma troca de informação que você queira levar para o seu trabalho, você pode. E está aí a referência para que vocês possam levar essa informação, mas colocar a devida referência de onde você retirou, com quem você falou e quando foi que você falou, e não tem problema nenhum. Eu sempre costumo não tem problema nenhum, porque está na norma, gente, não tem problema, tá? É verdade. Está na norma, estamos respaldadas, não é, professora? Totalmente. Essa sua colocação eu achei fantástica. Muitas revistas realmente passaram a adotar a identificação do e-mail do autor. E isso é muito bom, porque às vezes a gente lê um artigo, sentiu dificuldade em entender determinada parte, ou até em aprofundar mais o conhecimento, ter uma discussão ali. Então, esse tipo de ação veio para facilitar a vida dos pesquisadores, dos alunos que sentem dificuldades, né? A Isso. professora Alzira está aqui dizendo, excelente, meninas. Vanessa super didática, há muitos elogios aqui a ti, Obrigada. Vanessa. O pessoal está gostando da live, a gente fica muito feliz com isso, com essa interação também. Lembrando se tem dúvidas, pessoal, coloca aqui embaixo nos comentários para a gente. Não sintam medo, não se sintam como é que eu falo, professora? Encabulados, né? Não fiquem Encabulados. tímidos. E se a gente não Não souber, a gente responde depois. A gente olha na norma e responde depois. Verdade, a gente está aqui para ajudar, tá certo? Então, sentiu dúvida, professor, eu não entendi direito tal parte, então fala aqui que a gente tenta descomplicar ainda mais, tá certo? Partindo então para um outro elemento, professor, e esse eu acho que foi assim um dos mais inovadores, um dos mais maravilhosos e que se encaixam com perfeição para esse momento que a gente está vivendo agora. A gente percebe que o uso do Instagram, do Facebook e do Twitter vem aumentando assim de maneira exponencial e assim, inconstante, não é? Ela não para, o Isso, pessoal está sempre não usando. para. E agora, durante esse período de pandemia, a gente vê ações como essas nossas, não é? O pessoal investindo em lives através do Instagram, do Facebook, em posts, em canais de comunicação através dessas mídias sociais. E aí, professora, a minha pergunta é a seguinte: a norma, a senhora já afirmou anteriormente que ela traz a orientação quando se tratar de uma informação tirada de uma rede social. E aí, como é que a norma fala que a gente pode elaborar, professora, a referência desse material disposto em uma rede social? Certo. Então, gente, vocês podem utilizar tranquilamente, tá? Isso pode ser do Instagram, pode ser do Twitter, pode ser do Facebook. E eu vou girar a tela para que vocês possam visualizar o exemplo, tá? Então, aqui a gente traz dois exemplos. O primeiro exemplo é de uma informação que foi postada no Twitter. E o segundo exemplo é de uma informação que foi postada no Instagram, tá? Então, todo mundo conhece Twitter, eu tenho Instagram, estou sempre compartilhando informações tanto no Twitter quanto no Instagram e me deparo também com informações interessantes, né? E que se por algum momento eu queira trazer para a construção dos meus trabalhos, eu sei que a norma vai me dar o suporte para que eu possa fazer a referência e não só levar lá para o meu trabalho e sem dizer de onde foi que eu retirei. Então, para o Twitter, entra mais uma vez pelo nome do autor, eu vou dizer autor, mas é o caso do dono do Twitter, digamos assim, o dono da conta do Twitter, tá certo?
Então, Oliveira em caixa alta, vírgula, José. O que ele postou lá, né, o título da postagem dele, que no caso é um repositório digital da UFRGS, tá? E aí, o título do que foi postado é que eu vou deixar em negrito, o destaque em negrito. O local, Maceió, tá? Quando foi que ele fez aquela postagem no Twitter? 19 de agosto de 2011. E aí eu coloco o linkzinho, que a gente tem, né? A gente sempre coloca, nunca é pelo nosso nome, o arroba, né? A gente nunca coloca Vanessa. Então, o meu Twitter é Vanessa_CI. Então, nesse caso, eu devo colocar o arroba, tá? Para que eu tenho que colocar o arroba? Porque se as pessoas quiserem localizar aquela informação, embora aqui no Twitter é um pouco complicado, porque é uma rede muito dinâmica, então é quase impossível você tentar recuperar uma informação, porque elas estão sendo publicadas a todo instante. É diferente do Instagram, que fica armazenado e fica mais fácil de acessar, né, dependendo do número de publicações também, mas o Twitter é um pouco mais complicado. Então, é importante colocar a data, porque se por um acaso a pessoa não localizar, sabe que aquela informação foi publicada em 2011. Então, como é que eu vou localizar essa informação? E o disponível, colocar o link do disponível e a data do acesso. O segundo exemplo é de uma informação retirada do Instagram. E aí a gente trouxe um exemplo que tem lá no Instagram do Descomplica TCC. Então, essa postagem, quem foi responsável por ela foi a nossa colaboradora, Aline Lopes. Porque aí a gente também trabalha com Você Sabia, que são dicas, né, esclarecimentos relacionados a todas as normas, tá? Então, essa postagem, quem foi responsável por ela foi a Aline. Então, dá a entrada como se ela fosse autora da postagem, né? Que de fato foi ela que elaborou o Você Sabia, desse dia. Então, Lopes em caixa alta, vírgula Aline, o título da postagem, Você Sabia, o local, que é João Pessoa, que a gente sabe que é João Pessoa, o dia que ela publicou, ela foi publicada dia 31 de junho de 2020. O Instagram de quem? Então, eu coloco Instagram. Se fosse Facebook, Facebook. Se fosse Twitter, Twitter. Nesse caso, é o Instagram, no Instagram de quem? Do Descomplica TCC, _UFPB. Disponível em, coloco o link e o acesso que eu tive àquela informação. Tranquilo? Tranquilo, professora. Maravilhosa a sua fala. É importante a gente ressaltar aqui que quando a gente fala em meses, são todos abreviados, exceto pelo mês de maio, tá certo? A professora está sempre falando aqui mês de junho, mês de março, mas lembrando que esses meses eles aparecem lá nas referências abreviados sempre, exceto pelo mês de maio, tá bem? Para a gente não se confundir aqui. Essa referência de rede social eu acho fantástica, professora. Particularmente, usei na minha monografia muitos posts do Facebook, porque era algo que dizia respeito à temática do meu trabalho, e achei muito pertinente a norma trazer esses exemplos para quem quiser utilizar-se também desses materiais, não é? Exatamente. Nunca esquecer que quando a gente estiver tratando de Twitter, colocar o nome Twitter, quando for Instagram, colocar Instagram lá na indicação da rede social, tá certo? E o arroba, para poder facilitar a identificação lá na rede. Isso, para encontrar o conteúdo, além do link, sempre por se tratar de um documento disponível em e-mail eletrônico, tá? E a data de acesso. Muito bem colocado, professora. Deixa eu ver aqui nos comentários se a gente tem alguma dúvida aqui do pessoal. Meu celular tá travando um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Porque a Aline... Pode falar. A Aline falando que ela foi referenciada. Tá vendo, Aline, como você tá chique? Justamente, a professora Lucineide Lima está aqui conosco, esteve conosco também antes, está desejando parabéns aqui pra gente. A Rayana Roberta Santos falando excelente live. Tá certo? A gente tem aqui o pessoal mandando palmas, algumas parabenizações. Deixa só eu mover aqui. A Alzira falando, a professora Alzira dizendo, excelente, meninas, Vanessa super didática. Esses exemplos, eles ajudam muito, professora, porque ilustram, não é? Exatamente. Porque e é muito norma, difícil. Como ela tem muitas especificações, então... Oi, Franci, bibliotecária de Campina Grande. Obrigada, Franci, por você estar aqui com a gente.
quando a gente fala, se for só falando, tipo, os elementos essenciais, sobrenome do autor, vírgula, título do livro e o local da publicação, não tem como vocês pegarem. Então, vocês iriam correr na mesma hora dessa live. Então, quando a gente apresenta os exemplos e diz que pelo menos eles estão lá na norma e que vocês podem ver isso no sumário, porque eu vou estar sempre repetindo, então toda norma vai ter um sumário. Então, olhem lá no sumário, a página que ela vai tratar de documento jurídico, de documentos audiovisuais, porque aí vocês vão exatamente na página e exatamente pegar o exemplo que vocês querem levar para o trabalho de vocês. E, obviamente, vocês só vão mudar as informações, tá? Então, o exemplo está lá. Em alguns casos, precisa de uma interpretação, precisa entender o que a norma está querendo dizer com aqueles sinais que ela utiliza, mas também não tem segredo. E qualquer coisa é só recorrer ao Descomplica, no direct, que nos comentários, porque aí a gente vai tirando as dúvidas de vocês. Somos uma equipe que estamos sempre apostos a ajudar, né? E esse é o intuito do Descomplica, de realmente descomplicar a vida dos estudantes nesse processo. E eu acredito que vocês, utilizando esses artifícios, vocês vão melhorar até a questão de gostarem do que vocês estão fazendo. Porque quando a gente está escrevendo, a gente precisa se envolver com o que a gente está escrevendo, né? Então, no momento que a gente se envolve, que a gente começa a sentir o prazer que é desenvolver uma pesquisa, a contribuição que a gente está dando para a nossa área, para a sociedade como um todo, então, flui melhor. Só pensar Verdade. positivo. Aqui a gente tem também, professora, a fala da nossa colaboradora, Verônica Cavalcante. Ela diz assim, muito positiva essa ampliação de onde podemos retirar informações. Amei. E realmente, não é, Verônica e professora, o pessoal às vezes desconhece essa gama diversa que a norma traz, e aí a gente ressalta que tem muito mais além disso. A professora mencionou aqui partitura, mas tem vários outros tipos de documentos que podem também ser utilizados. Por isso que é muito importante a gente estar sempre dando uma lida, consultando para entender em que contexto, que tipo de material que a gente pode fazer uso da norma de referências. A bibliotecária France, professora, diz assim, aprendendo cada dia mais com você, Vanessa. Obrigada, França. Eu estive em Campinas, inclusive, pelo Descomplica TCC, não foi, França? Estive lá ministrando uma oficina do Descomplica, lá no auditório. Fiquei muito feliz, fui muito bem recebida. Espero em breve poder voltar, assim que a gente sair desse isolamento, porque, de verdade, eu gosto desse contato com os alunos, eu gosto de estar falando com o pessoal e levando a norma, né, e esse processo de construção científica de uma forma leve, gente. Então, esse é o principal objetivo do Descomplica TCC, né, e a gente que trabalha com essa dinâmica de metodologia e de escrita científica, luta aí para prova disso também, que presta serviço de consultoria. Então, a gente precisa desmistificar esse peso que a gente carrega da norma. E o meu celular vai descarregar. Maria, pegue o carregador, mulher. Ainda bem que está perto. Professora, a gente vê aqui também a fala da Maris Dantas, dizendo assim, perfeito, professora, inclusive por ser útil no campo de atuação profissional. A gente tem aqui a Ana Crislene, perguntando se a live fica salva. Ana, a live ela vai ficar salva, tá certo? Aqui no nosso perfil do Instagram. E a gente também vai publicar lá no nosso canal do YouTube. Então, para quem perdeu, ou porventura a internet caiu aí no meio, ou quer ver depois, vai ficar salva, tá bem? Eu vou ter que ficar segurando assim. Tudo bem, a gente já tá para encerrar aqui. Registrar a presença de Edeusa, uma colega muito querida do curso de biblioteconomia. Voluntária do Bibliosolidário também, contadora de história. E também participou do projeto Descomplica TCC na primeira edição. Isso, exatamente, foi. Edeusa dizendo aqui, boa noite, Vanessa e Joana, finalmente acompanhando a live de vocês, ficamos muito felizes, Edeusa. A Elaine tá respondendo a Ana Crislene, dizendo que fica salva, a gente comentou. E é isso. A gente vai... Opa, professora Alzira, agradecendo aqui pela presença de todos e de todas. O Descomplica TCC é nosso e para vocês, para todo mundo, o compartilhar dessas informações. Muitos elogios aqui, Vanessa, no final, o pessoal comentando. Vamos partir, então, para as nossas considerações finais. O que é que a senhora pode trazer em relação a quais são seus comentários finais
sobre o que a norma apresenta, sobre a importância dela. Qual é o seu recadinho final, a mensagem final que a senhora poderia deixar para o pessoal que nos acompanhou aqui nessa live? Na verdade, é só reforçar, né? Porque desde a live anterior, né, que eu venho falando da importância de estar consultando a norma, da importância da gente tentar amenizar esse peso que a gente carrega, né? De ter que construir um trabalho e achar tudo muito cansativo, tudo muito exaustivo. Então, sempre tentar ver que é um trabalho seu, né? É um envolvimento seu com uma contribuição que você vai deixar para uma instituição, né, que você vai deixar disponível em se tratando de um artigo, nas bases de dados, nos periódicos científicos. Então, se apeguem aos trabalhos de vocês, né? E se tiver aqueles momentos de angústia que não está conseguindo produzir, parem um pouco, vão fazer outra coisa para que vocês possam retomar recuperar o fôlego, né? Porque às vezes a gente perde o fôlego mesmo na hora que está construindo um trabalho. Mas nesses momentos a gente para, respira, vai fazer outra coisa e depois volta. Mas com relação a isso, é só isso que eu tenho a dizer, né? Acho só isso não, que eu falei um bocado aqui nessa live, né? Então, na dúvida, consultem a norma. Na dúvida, busquem nas bases de dados. Tem base de dados, a GED Web, que tem as normas disponibilizadas. Fiquem atentos a não pegar normas que estão disponíveis nas redes, no Google. Preste atenção se não é uma norma que, porventura, seja falsificada, porque, infelizmente, a gente se depara com esse tipo de documento falsificados. Então, prestem atenção. Acompanhem a página da própria ABNT, que ela sempre traz esses alertas quando uma norma passa por alguma modificação, porque a norma não muda direto, tá, gente? Também isso é outra coisa que a gente fica sempre batendo na mesma tecla, que a norma não muda direto. E quando ela passa por algum tipo de alteração é para o nosso bem. Vejam aí os exemplos, né? O que ela trouxe de novo, né? Redes sociais, correspondências, então tudo que a gente está usando mais do que nunca nos nossos dias atuais. Então, a gente tem que realmente mandar vários coraçõezinhos para a norma. Eu mando todo dia, porque eu sou suspeita em falar da norma, porque eu sou uma apaixonada pelas normas da ABNT, não só a de referência. Obrigada, professora. A Maris Dantas perguntando qual é o nome da base que disponibiliza. É a Target Guide Web. Quando a gente for publicar, a gente coloca lá nas dicas, tá certo? Onde o nome por escrito, porque às vezes falando a gente pode sentir dificuldade na hora de procurar. Mas aí lá no post a gente coloca o nome por extenso para que vocês consigam identificar com maior clareza, tá certo? A gente vai encerrando aqui. Tem muitos elogios, professora. A Alzira pedindo risos da gente, Joana. Eu vou me ajeitar. Eu vou me ajeitar aqui, ficar arrumadinha, para a gente poder tirar uma foto, não é? Para ir para o Instagram. Eu já estou sorrindo aqui há tempos. Vamos lá, equipe do Descomplica, pode tirar a foto. Ok. Tá bom. Já fomos printadas, tá vendo, gente? Isso pode servir também como fonte, como referência, porque a gente sabe que a gente também pode referenciar imagens, né, quadros, tabelas, e aí se tiver nessa onda dos prints e querem levar para o trabalho, é só referenciar também. Tudo pode ser referenciado. Verdade. Registrando aqui a presença da professora Liliane, está aqui com a gente, esteve conosco. Para encerrar, pessoal, eu queria muito agradecer a professora Vanessa, dizer que foi uma honra, um prazer imenso tê-la conosco aqui no Descomplica TCC e particularmente dividindo aqui essa live. Sou muito fã, admiro demais. A gente já vem aí mesmo. A gente vem desde a primeira edição trabalhando juntos, não é, professora? É verdade. Então, é uma história de um pouco de longa data aí para a gente seguir. Então, muito obrigada pelas explicações, pelas dicas. Eu tenho certeza de que foi muito valioso. Trouxe essa explanação e ampliou a visão que a gente tinha das fontes que a gente pode utilizar e trazer para os nossos trabalhos realmente. Eu quero deixar aqui o contato, tá certo, da professora Vanessa. Ela pode ser contatada através do e-mail vanessabibliotecaria@gmail.com, tá certo? Isso. Tudo juntinho, sem acento.
vanessabibliotecária@gmail.com. A gente ressalta que, porventura, alguma dúvida que foi colocada aqui, que acabou passando batida, eu não consegui visualizar, ou que vocês sentiram depois de rever aqui a live, procurem a nossa equipe, deixem a pergunta lá nos nossos posts, que a gente vai publicar nos stories a resposta da professora Vanessa para essa pergunta ou para essas perguntas, tá certo? Eu agradeço demais, em nome de toda a equipe do Descomplica TCC, pela presença de todos vocês aqui na live. Foi um prazer imenso essa interação, acho fantástica. Quero ressaltar também a próxima live. Nós encerramos no mês de maio uma série de lives, né? Nós falamos sobre como começar uma monografia, como fazer citação, como fazer referência e também como fazer um artigo científico. Essas foram as nossas lives do mês de maio. E aí a gente ressalta que estamos entrando no segundo ciclo. No mês de junho, a gente já tem uma programação toda arrumadinha para nossas lives do mês de junho. Então, para quem não conferiu ainda, corre no feed do Descomplica TCC quando a gente encerrar aqui, para verificar as temáticas, porque elas estão simplesmente imperdíveis, não é, professora? Exatamente. E aí, no dia 11, na próxima quinta, as nossas lives acontecem sempre na quinta-feira, tá certo? Às 7 horas da noite aqui no nosso Instagram. No dia 11, a próxima quinta, nós estaremos às 19 horas tratando da temática como evitar o plágio acadêmico. Vejam só que interessante e que importante, não é? Não podem perder de jeito nenhum. A gente já conversou de citação e referência, que são normas que vêm colaborar nesse sentido de evitar o plágio, tá certo? Mas na próxima quinta a gente vai estar conversando mais profundamente como evitar o plágio acadêmico com o advogado e também colaborador aqui do Descomplica TCC, Eric Cleston Rodrigues, tá certo? A gente vai estar tendo esse papo super bacana sobre como evitar esse plágio. A nossa equipe entende que essa construção desses trabalhos acadêmicos não precisa ser um bicho de 7 cabeças, afinal a professora Descomplica TCC... Complicar para quê, minha gente? Não complica, vamos descomplicar. Utilizem a hashtag DescomplicaTCC em sua casa. Essa é a hashtag que a gente está utilizando para toda essa série de lives, tá certo? A gente avisa que essa gravação da live vai estar disponível no Instagram e no nosso canal do YouTube, mais uma vez. E é isso, desejar uma boa noite para todos vocês, tecer um agradecimento bem grande, sem medidas, à professora, a todo mundo que esteve aqui. E é isso, fiquem todos... E até a próxima, gente. Seguros Se em casa e cuidem, até a fiquem próxima. em casa. Fiquem em casa. Até a próxima. Tchau.